Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje é nossa última live da nossa jornada Mindset Poderoso. Eu espero que você anote tudo que a gente vai falar aqui hoje, beleza? Hoje a gente vai fazer de uma forma mais diferente, uma forma mais dinâmica, para que possa chegar essa mensagem de uma maneira mais clara para todos vocês, beleza? Então a gente vai dar aí uns 3, 4, 5 minutinhos para a gente poder começar. Então nesses primeiros minutos, pega papel e caneta, pega um copo de água lá para que você não precise sair da live e já manda aí para 5 pessoas, beleza? Tamo junto, daqui a pouco a gente já começa. Hoje a gente vai falar de alguns assuntos aqui que realmente é o ponto de partida para que você possa dar o primeiro passo para o seu resultado. É o primeiro ponto de partida, tá? A gente falou nas outras lives já sobre quadro dos sonhos, sobre mentalidade. A gente deu uma pincelada ali sobre como as pessoas reagem, mas hoje a gente vai falar de algo bem importante, algo mais prático para que você possa já implementar, beleza? Galera, como eu estou aqui na câmera traseira, eu vou pedir para que... Deixa eu dar uma olhada aqui. O pessoal tá entrando já, Rodrigo, Jéssica. Show. Vão me mandando aí se o áudio tá ok. Tá tudo certo aí, galera? O áudio tá dando pra enxergar normal? Pra gente já poder começar. Pessoal, tudo certo. Bom demais. Show, então é isso. Vamos embora. Vai dar um delayzinho aqui, né? Mas vocês vão notando, depois no final a gente responde, tá bom? Galera, tô muito feliz por esses dias que a gente tá fazendo essas 3 lives. Pra mim tá sendo um aprendizado gigantesco, porque eu acredito que uma das formas de aprender, ou a melhor forma de aprender é poder ensinar, poder passar. Quando você pega um livro e você simplesmente tem o objetivo de ler ele, bater os olhos, mas não anotar nada, cara, você tem uma percepção daquilo. A partir do momento que você precisa ler para poder passar para alguém, a percepção é totalmente diferente. Você tem muito mais atenção para poder estudar. Então você realmente estuda aquele conteúdo. E quando você está estudando, você está realmente podendo passar, você aprende mais vezes, você reforça aquilo que você sabe, tá? Então para mim está sendo muito bacana, espero estar fazendo sentido para vocês. E no final a gente vai deixar um material, tá? Todos vocês que quiserem o material que a gente vai falar aqui hoje, me chama no direct que eu vou mandar um link para que vocês possam ter esse material, porque vai ser essencial. Se você quiser realmente sair dessa inércia, você vai precisar desse material para poder te dar mais clareza e te lembrar qual o motivo que te fez começar, tá bom? Pessoal, então é isso. Falta aí 1 minuto para a gente poder dar início. Hoje a gente decidiu fazer no quadro aqui porque muitas das vezes eu estou falando, mas vocês não conseguem entender algumas dinâmicas. Algumas dinâmicas vai ser precisado passar, vai ser preciso passar aqui, tá? Sejam bem-vindos. Aproveitando aí o feriado para poder aprender, isso é bom demais, né? As decisões que a gente toma no dia a dia faz com que a nossa vida ela se transforma. A gente sempre fica ali ansioso, preocupado com o futuro, né? E a ansiedade é justamente isso. Ansiedade é excesso de futuro, quando você fica muito preocupado com o futuro. Mas a gente também precisa entender que a gente só tem poder no hoje, só tem poder no presente. Então se você fica muito focado lá na frente, você não consegue agir hoje, cara. Então é sempre bom ter visão clara de onde você está indo, mas principalmente ter a agenda definida daquilo que você tem que fazer hoje, tá? Galera, então é o seguinte, hoje eu trouxe aqui um material que é um quadro dos sonhos, tá? Esse quadro dos sonhos, inclusive, eu mandei plastificar, porque aqui tem algumas das minhas metas, algumas eu já realizei, tá? Inclusive, por exemplo, comprar um Onix até 31/12/2022. Esse sonho aqui eu coloquei no ano passado. E esse carro eu consegui realizar ele antes dessa data. Então, para mim fez muito sentido. Eu coloquei a data aqui, dia 31/12, e eu realizei esse sonho em outubro. E essa é a importância de você ter isso bem claro. E esses dias eu comecei a me perguntar, cara, vou procurar quais foram os meus primeiros quadros dos sonhos.
E aí eu achei uma foto, né? Inclusive depois eu vou postar pra vocês, do meu primeiro quadro de sonhos, quando eu fui em um evento, onde me ensinaram a fazer. E a princípio eu falei, cara, isso é bobeira, né? Parece que na época era até cortado de revista mesmo, então comecei a imaginar que eu estava na escola de novo, cortando papel e revista. Só que isso é muito forte. Por quê? Porque se passaram 2 anos, aquela meta que estava no quadro, que era uma imagem da internet que eu tinha tirado, se transformou na minha foto. Então olha só que o poder que tem isso. Inclusive um desses sonhos eu realizei um dia antes do meu aniversário, tá? Então aqui eu dei exemplo, tá? Isso aqui, inclusive, tem algumas metas. Uma delas é começar a produzir conteúdo, tá? Então isso aqui eu coloquei essa meta em 2022, mas no início de 2022. Só que eu tinha muita trava. Pô, eu ainda tô aprendendo, ainda sou, né, tô no início, mas eu tinha trava. E quando eu decidi colocar essa meta, eu decidi começar a caminhar, nos meus primeiros vídeos, eu falei, cara, comecei a destravar, eu comecei a dar o primeiro passo. Porque, como a gente falou ontem, a gente vai errar. Isso faz parte do processo. E se você fica totalmente focada, com medo de errar, cara, você não vai nem começar. Você não vai nem começar. Quantas pessoas você conhece que têm um potencial gigantesco, mas o medo de errar é muito maior do que elas. E aí, as pessoas têm medo de passar vergonha, têm medo do ridículo, e ela não começa. Só que aquele cara que começou há 5 anos atrás, que está fazendo, hoje ele se tornou um cara profissional. Ele ficou 5 anos dando murro de ponta de faca, fazendo acontecer, e hoje ele está tendo resultado. Então é justamente por isso que eu decidi começar quando eu coloquei esse quadro dos sonhos, tá? Então o material que a gente vai mandar vai ser justamente o quê? Um PDF para que você possa substituir a sua foto, a sua meta, e para que você possa utilizar esse arquivo colocando no fundo de tela do teu telefone, até poder plastificar para poder colocar aí na parede do seu quarto. Esse daqui eu mandei plastificar porque eu colocava no banheiro do meu, né, no meu banheiro. Então eu colocava no espelho e todo dia, a hora que eu ia escovar dente, eu olhava para ele. E a hora que eu ia dormir, eu também olhava. E o dia que eu não trabalhava, o dia que eu não fazia aquilo que tinha que ser feito, eu ficava com vergonha de olhar para o meu sonho. Porque imagina só, você chegar a falar para você mesmo, que é a pessoa mais importante da sua vida, você olhar para você e falar assim, cara, eu quero tal coisa. Só que você acorda, você faz várias atividades durante o dia, mas nenhuma delas é coerente com esse sonho. Você está mentindo para você mesmo. Então isso é para poder te fazer lembrar por que você começou. Porque quando a gente coloca somente no papel e na caneta, você não vai ficar lendo aquilo ali toda hora. Você vai sim desenhar suas metas, fazer uma agenda, mas você não vai ficar visualmente, você não vai conseguir lembrar. Agora quando você bota uma imagem, isso faz muito sentido, tá bom? E beleza, Léo, defini meu sonho. Você vai procurar na internet lá, quero um carro, beleza, procura um carro específico, igual você quer. Você quer viajar? Não bota uma viagem à toa, coloca aquela viagem que te mexe, que é o seu sonho. Você quer ir para Paris, você precisa colocar lá a foto da Torre Eiffel lá, né? Para que isso te incomode. E hoje a gente vai falar de um assunto também que é sobre escolher um nicho. Porque muitas pessoas querem começar um negócio, querem começar algo, mas eu não sei o que eu faço, eu tenho vergonha, eu não sei no que eu sou boa. Quantas pessoas têm habilidades, mas não acreditam que são boas naquilo? Então o que você vai fazer? É um exercício que você vai começar em casa já. Você vai fazer uma lista, tá? E desse lado aqui, você vai colocar coisas que você gosta, tá? Eu botei aqui, ó, coisas que eu gosto. E desse lado aqui, coisas que eu tenho habilidades. Não sei se está dando para enxergar aí, mas aqui são coisas que você gosta de fazer e aqui coisas que você tem habilidades. Escreve aí 10 coisas. Pode pegar o papel e caneta aí para a gente poder resolver, porque o objetivo aqui é que você aprenda, que você saia aqui com uma pequena conquista, tá? O que eu gosto de fazer? Léo, eu gosto de jogar bola, eu gosto de cortar cabelo, eu gosto de, sei lá, trabalhar com qualquer área que você for trabalhar, coisas que você gosta de fazer. Eu gosto de fazer maquiagem nas pessoas, tá? Eu gosto de leitura, eu gosto de falar em público, eu gosto de servir. Coloca uma lista de 10 coisas que você gosta de fazer. E desse outro lado, você vai colocar 10 habilidades que você tem. Porque tem coisas que você talvez não gosta de fazer, mas que você é boa, você tem um dom daquilo. Então, qual que é o objetivo dessa lista aqui? É você colocar 10 coisas no qual você é boa, certo? E dessas 10 coisas, tá? A gente vai simplesmente riscar aquilo que é menos importante.
das 10, qual que são as 5 que eu consigo linkar uma na outra? Por exemplo, eu gosto de fazer maquiagem e eu também sou bom em fazer maquiagem. Então, beleza, um ponto. Eu gosto, por exemplo, de dirigir, tá? E eu também sou bom dirigindo. Segundo ponto, tá? Você pode trabalhar com isso também. Então você vai começar a quê? Encontrar pontos no qual você tem habilidade e no ponto no qual você gosta de fazer. Mas por que você vai fazer isso? Porque quando você faz algo que você gosta, a procrastinação, a barreira de entrada para que você possa procrastinar é menor. Galera, eu vi que tá um pouco... Eu vou ajustar aqui o vídeo. Que tá... No meu que não tá aparecendo, pera aí. Vamos lá. Tá, beleza, eu acho que agora tá aparecendo. Então eu simplesmente vou unir essas duas pontas. E aí eu consegui encontrar 5 coisas no qual eu sou boa e no qual eu gosto. E agora você vai, dessas 5, você vai definir qual você vai começar a fazer. Qual você vai começar a trabalhar. Tá? Por quê? Se você já trabalha no que você gosta, show de bola, cara. Mas a maioria das pessoas não fazem aquilo que gostam. Né? A maioria das pessoas simplesmente arrumou um emprego porque precisa pagar as contas. Porque tem vontade de comprar alguma coisa e precisa do dinheiro. E aí a pessoa começa inicialmente para poder trabalhar em algum lugar por conta do salário. E não tem nada de errado nisso. Até porque eu acredito que a melhor forma de você aprender uma profissão é você trabalhando como funcionário. Imagina só, eu quero abrir uma hamburgueria, tá? Qual que é o melhor jeito de eu aprender? Lógico, você pode fazer curso, você pode ver vídeos no YouTube, mas dos grandes insights que você pode tirar é o quê? Botando a mão na massa. E como é que você faz isso? Trabalhando para alguém que também tem uma hamburgueria. E você vai estar imerso 24 horas por dia, né? Em uma experiência onde você vai ter o que você vai aprender vale muito mais do que o salário, tá? E aí já vem o segundo ponto da nossa live, que é o seguinte: como os ricos pensam. Como assim, Léo? Como os ricos pensam? Existe uma grande diferença da pessoa ser a mentalidade e do bolso. Então hoje a gente vai falar aqui de mentalidade. Por quê? Porque antes de você ser rico financeiramente, né, ser rico de dinheiro, você precisa ter essa mentalidade. Isso é comum, cara. Só que as pessoas elas negligenciam o básico, negligenciam o óbvio. E o óbvio, muitas das vezes, ele só é óbvio depois que alguém diz, tá? Então o que eu quero que você entenda? Os ricos, por exemplo, quando eles tomam a decisão de começar a aprender alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é trabalhar para alguém. Como assim? Eu vou trabalhar para alguém imerso e eu não estou preocupado com o salário, eu estou preocupado com aquilo que eu vou aprender. E qual que é o momento certo, Léo, de talvez sair de uma empresa? Se você é um empreendedor, se você quer abrir seu negócio, a partir do momento que você não está aprendendo mais nada, cara, não faz muito sentido. É o que eu acredito, tá? Se você está trabalhando em algo, você está se desenvolvendo, você está aprendendo, mesmo que o salário não seja tão bom, mas se você está se desenvolvendo, isso vale muito mais do que o próprio salário. Porque talvez você poderia trabalhar em outra coisa, ganhar o mesmo salário, mas não iria aprender nada, você não iria se desenvolver. E essa habilidade, depois que você se desenvolve, é como se fosse a nossa mente. Depois que você expande, você não consegue voltar ao tamanho normal. Beleza? Então é necessário que você tenha esse tipo de pensamento. Porque senão você vai sempre estar puxado, você vai sempre puxar ali pelo financeiro. Ah não, existem 2 vagas de emprego onde eu posso começar a aprender. Mais uma eu vou ganhar um pouco menos e vou aprender, e a outra eu vou ganhar mais, mas sempre eu vou aprender sempre a mesma coisa. Eu vou aprender, por exemplo, fazer uma atividade e aquilo ali não vai mudar nunca. Então talvez você não vai se desenvolver tanto. E isso, no meu ponto de vista, não é muito interessante, tá bom? Beleza, segundo ponto, como os ricos pensam. Os ricos, na maioria das vezes, galera, eles têm uma percepção sobre dinheiro. Como assim? Você já parou para pensar que o país mais desenvolvido do mundo é os Estados Unidos, né? O país de primeiro mundo. Só que o país mais endividado do mundo é também os Estados Unidos. Olha que engraçado. E os ricos, na maioria das vezes, eles utilizam dinheiro de terceiros. Eles utilizam dinheiro de outras pessoas. Como, Léo? Uma coisa simples que eu comecei a utilizar que antes eu tinha na minha cabeça que tudo que eu fosse comprar eu tinha que comprar à vista. Tá? Então, tudo que eu vou comprar, compra aí à vista, no débito. Só que é muito mais inteligente, na maioria das vezes, os ricos eles compram tudo parcelado. Então, tudo que eles vão comprar, eles compram parcelado. Mas como assim, Léo? A pessoa então ela não é rica, porque se ela compra parcelado não tem dinheiro, né? Só que aí está a grande diferença. O cara, quando ele entende esse poder
ele tem já o dinheiro para poder comprar à vista, diferente das pessoas que não têm dinheiro e quer antecipar um sonho, tá? Eu não tenho dinheiro para comprar um carro, eu vou lá vou financiar. Você vai antecipar um sonho. Agora, se você já tem o dinheiro para poder comprar isso à vista, né? E você consegue, por exemplo, parcelar à vista ou parcelado tem o mesmo preço, não faz sentido você comprar à vista, cara. Então, parcelado você vai ter muito mais. Depois você vai poder deixar esse dinheiro rendendo durante 6 meses, 8 meses, 10 meses e ainda tirar um juros disso, né, para você. Então, o que a gente aprendeu a vida toda? Que a gente nunca pode pegar dinheiro com o banco, isso aí é muito bacana. Só que os ricos, eles recebem juros. Tá? E já as pessoas com mentalidade pobre, elas pagam juros. E por que isso é muito importante? Porque, às vezes, uma decisão que você toma com 18 anos, com 20 anos de idade, por exemplo, de financiar uma casa, financiar um carro e tal, que você vai pagar ali durante 10 anos, 15 anos, cara, vai deixar você menos corajoso. Vai te privar de tomar decisões que podem mudar a sua vida. Imagina só uma pessoa como eu, com 24 anos de idade, né? Deu uma puxada para baixo, mas com 24 anos de idade. Cara, eu tô no momento, a gente nessa idade está no momento de fazer o que tem que ser feito, de correr atrás, de buscar oportunidades, de crescer, de dar o seu melhor naquele momento para poder alcançar seu objetivo. E se eu vou lá, simplesmente eu vou lá e financio uma casa de 30 anos. Eu acabei de ser registrado em um emprego, onde eu estou ganhando um pouco melhor, fui promovido, estou ganhando 3 mil reais por mês. E eu falo, cara, eu quero minha casa própria. E aí eu vou lá e financio uma casa por 30 anos. O que acontece? Eu acabei de adquirir, né, um pacote ali de dívida por 30 anos. Lógico, vai ter valorização, vai ter tudo isso. Mas como você está começando agora, cara, você está na idade de poder fazer dinheiro, de poder se arriscar, de pagar o preço agora. Então, se você não se arriscar agora, que nem que você está no começo, e correr atrás daquilo que você realmente acredita, quando você tiver ali um boleto, um carnê para poder pagar, cara, você não vai se arriscar. E aí é o grande ponto, onde as pessoas elas ficam elas ficam menos corajosas, elas ficam mais medrosas. Eu penso 2, 3 vezes antes de tomar uma decisão, por quê? Onde mudar de emprego, onde abrir um negócio, porque eu tenho um boleto para pagar, eu tenho um carro que está financiado, eu tenho uma casa que está financiada, eu tenho família já que eu preciso, o meu custo fixo já é muito alto, então eu não tenho margem para erro. Então, o que é mais seguro? Arrumar um emprego de CLT. Esse é o mais seguro. Só que será que isso é o que vai te dar liberdade? Para pensar. As pessoas mais ricas da tua cidade, independente de onde você mora, elas têm um negócio. As pessoas mais ricas da cidade. Então a pessoa mais rica da cidade ela tem um negócio próprio, tá? E talvez, o que te faz pensar que com a CLT às vezes você vai conseguir ter essa liberdade? Por quê? Porque você vai precisar vender teu pacote de horas, o teu tempo, que a gente falou isso ontem. Né? Você vai ter que vender seu tempo, e seu tempo ele não é escalável. Se você vende simplesmente as suas horas para outra pessoa, você não consegue multiplicar suas horas, multiplicar seu tempo, a não ser que você passe a comprar as horas de outras pessoas. Se você começa a comprar as horas, aí seu dia começa a se multiplicar. Por quê? Você para pensar. Quando o Silvio Santos ele começou a empreender, ele foi um vendedor de careta no camelô. O cara ele não era milionário como ele é hoje, só que ele tinha uma visão. Eu vou começar a escalar meu negócio. E hoje ele é um cara que ele simplesmente, o que ele faz? Opa, tá falhando aqui. Ele compra 8 horas de várias pessoas. E esse é o poder de escalar o teu negócio. Quando eu entendi isso, eu falei, cara, é melhor eu ter 1% de 100 pessoas do que 100% do meu próprio esforço. Eu botei eu aqui, que é o meu próprio esforço. Então é melhor eu ter 1% de 100 pessoas do que 100% só do meu esforço. Por quê? E se você ficar doente? E se você perder o emprego? E se acontecer alguma coisa que você não possa trabalhar? Como que vai ser sua renda? Agora, a partir do momento que você consegue escalar, que você tem outras pessoas gerando esse resultado para você, mesmo que você não estiver presente, você consegue criar aí uma renda que ela funciona sem você estar presente, cara. Então isso é muito forte, isso é muito importante se você quiser de fato ter liberdade. Porque imagina só, hoje, um cara que ele tem uma empresa com mais de 500 funcionários, né, inclusive no Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki ele fala sobre isso, um cara que ele tem uma empresa com mais de 500 funcionários,
inclusive te indico a ler esse livro aqui, que mudou minha vida. Ele consegue poder sair e viajar, que a empresa funciona do mesmo jeito. Nossa, Léo, mas eu não tenho nenhum funcionário, como é que eu vou ter 500? Só que você precisa entender que tem alguns negócios que você consegue escalar de forma mais rápida. Por exemplo, aqui na internet. Só que você tem vergonha de começar, por quê? Porque teu amigo que está quebrado, ele está rindo da tua cara. Por isso que você tem medo. Você tem medo de começar porque você vai começar pequeno. Você tem medo de começar porque você ainda não sabe, você não tem habilidade suficiente. Você ainda não é um cara que já tem muitos seguidores, já tem uma grande audiência. Aí você tem medo de começar. Só que você precisa entender que aqui é totalmente escalável. Tá? Existem várias outras formas de escalar, mas aqui é uma delas. Beleza? Então a gente já falou hoje de como você definir um nicho, como você realmente estruturar ali aquilo que você mais gosta e principalmente, começa pequeno, cara. Sem medo de começar pequeno, sem medo de errar, beleza? Outro ponto que a gente vai falar aqui hoje, que é o seguinte, vou aproveitar aqui, que é a única coisa. Léo, decidi empreender, mas agora eu sei que eu tenho que me tornar um empreendedor. E aí eu vou fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Eu vou abrir 3 empresas de uma única vez. Esse aqui é um círculo, tá? E aí o que acontece? Você acaba dividindo sua energia. E tem uma coisa que eu aprendi que é o seguinte: aonde está a tua energia, está o teu resultado. Tá? Se você botar a tua energia na sua saúde, o teu resultado vai estar ali. Se você botar a tua energia no teu relacionamento, o teu resultado vai estar ali. Na tua empresa, você tem 2 empresas, onde tiver mais energia sua, vai ter mais resultado. E sempre foi assim. Só que acontece, quando você decide começar algo, você não tem foco, o que acontece? Você começa a dispersar a sua energia. E aí, você acaba não saindo do lugar. Por quê? Você olha as pessoas, você olha o palco das outras pessoas que já têm negócio há muito tempo, você fala, caramba, eu aprendi que eu tenho que diversificar minhas fontes de renda. Eu não posso colocar todos os ovos numa única cesta. Inclusive, isso é um ponto muito importante. Não colocar todos os ovos numa única cesta. O que quer dizer isso? Não ter uma única fonte de renda. Se você hoje só tem essa única fonte de renda, qual que é a segurança que você tem? Ah, eu tenho 6 meses lá de fundo de garantia, 5 meses se algo der errado. Mas você sabe como é que está o caixa da tua empresa? Você sabe se a tua empresa realmente tem ali um fluxo de caixa legal? Porque às vezes você não sabe, então você coloca o teu sonho na mão de outras pessoas. Tá? E qual que é a primeira coisa que a gente viu na pandemia em relação a empresas? Tá? As pessoas cortando custos. E como que ela faz para cortar custo? Reduzindo funcionário. Então aí os primeiros custos é quem? Você. E aí você está com uma casa para poder pagar, você está com um carro para poder pagar, e você fala, caramba, agora eu não sei o que fazer, porque eu estou totalmente endividado e eu estava contando já com esse dinheiro. E aí que você vai começar a pensar em empreender. Muitas pessoas decidiram empreender pós-pandemia. Por quê? Porque antes ela estava totalmente ali na zona de conforto. A gente falou na primeira live sobre o cachorro, que ele está deitado num posto de combustível, onde a cada 2 minutos ele vai começar a reclamar, sabe quando o cachorro começa a meio que chorar? Só que ele faz um gemidinho e para. Por quê? Porque o prego estava na barriga dele. E aí uma das pessoas em volta fala assim, cara, por que esse cachorro não levanta? E o outro vira para ele e fala o seguinte, porque não está doendo tanto. Porque se estivesse realmente incomodando, ele ia dar um jeito de sair. Então talvez não tá doendo tanto, talvez não está incomodando tanto. E é por isso que a gente precisa pensar no quê? Como fazer uma nova fonte de renda, como aumentar meu resultado. Porque, inclusive, eu estou utilizando um aplicativo que eu vou passar depois para vocês, para quem tiver interesse, me chama aí no direct, que é sobre como organizar o teu financeiro. Porque eu falei ontem, eu tinha muita dificuldade nisso, inclusive ainda estou me lapidando, estou melhorando cada dia mais. Mas eu tinha muita dificuldade em poder passar tudo para a planilha. Cara, eu gastei uma coisa, já tem que anotar, eu tinha muita dificuldade nisso. E com esse aplicativo para mim foi muito mais simples, muito mais didático. Então você começa a controlar para onde que está indo o seu dinheiro. E aí você começa a entender o quê? Eu preciso fazer mais. Por quê? Porque mesmo que eu controle meu dinheiro, eu abaixo meu custo de vida, cara, chega uma hora que não tem como. Não é economizando no Netflix que vai te deixar rico. Não é economizando um cafezinho que você toma, economizando um lanche no final de semana que vai te deixar rico, entendeu? Então você precisa focar em se desenvolver, focar em ganhar mais. E aí está o grande ponto. O que eu posso fazer para ganhar mais? Qual o negócio que eu posso abrir? E nesse livro, A Única Coisa, que é um livro que eu indico muito, tá? Que é do Gary Keller, esse livro que é maravilhoso, cara. Por quê? Porque eu falei ontem
que o meu perfil comportamental, que eu sempre tinha muita ação. Cara, vamos tirar esse negócio do papel, vamos tomar decisão, vamos fazer. Só que eu tinha muita iniciativa e pouca acabativa. O que é isso, Léo? Pouca acabativa. Eu começava algo e parava. Eu começava a empreender em alguma coisa, eu parava. Eu começava a estudar, eu parava. Começava um curso, eu parava. E chegou um momento, cara, que eu comecei a ficar ansioso. Porque eu não vi o fim das coisas. Você começa a ler um livro e você para no meio do caminho, você já muda para outro. Você não sente mais vontade de ler aquele livro que você parou. Você tá, putz, vou ter que voltar. Só que se você cria um ritmo e consegue ler ele um pouco mais rápido, com datas todos os dias ali, cara, todo dia eu tenho que ler no mínimo 15 minutos, 20 minutos, você começa a ter mais prazer na leitura. E aí o que acontece? Se você demora muito para fazer, você acaba desistindo. E qual que é o recado que você manda pro teu cérebro quando você começa a pular ali de galho em galho? Quando você começa a desistir das coisas? Eu não sou capaz. Aí você começa a olhar o palco das pessoas. Por que fulano está tendo resultado? A grama do vizinho é mais verde. Não é que a grama do vizinho é mais verde. É que esse vizinho está regando. Ele está plantando. Ele está fazendo acontecer. Só que provavelmente já faz 5 anos que ele está focado na mesma coisa. Ele está ali dando gás na mesma coisa. E você está sempre buscando o atalho. Sempre buscando o atalho. E eu já fui esse cara de querer buscar o atalho. E atalho, se fosse bom, não chamava atalho. Né? Chamava caminho. Então você tem que entender o seguinte. Qual o caminho que eu preciso fazer para que eu possa mudar a minha realidade financeira, para que eu possa mudar a minha mentalidade? Existem 3 formas, né? Existe uma técnica que é o seguinte, são 3 coisas que você precisa fazer quando vai tomar uma decisão. 3 pontos, tá? Vou botar aqui 3 pontos. A decisão que você vai tomar hoje, para poder correr atrás desse sonho que você desenhou. Se você quiser, porque se não quiser tá tudo certo, né? Você só vai correr atrás daquilo que realmente você tiver claro. Porque imagina só, como que eu vou ter algo que nem eu mesmo sei que eu quero? Não tem como. Não tem como você conquistar algo que você nem imaginava que ia conseguir. Você nem definiu que queria aquilo. A maioria das pessoas hoje não realizam as coisas porque elas não definem o que querem, tá? Então, 3 pontos. Essa decisão que eu vou tomar agora, de começar o meu novo nicho, que é aquilo que eu quero. Ou se você já está feliz no que você faz, cara, você precisa dar foco total, fazer acontecer. Ela vai ser boa para os próximos 10 minutos? Essa decisão que eu vou fazer agora, independente do que seja, vai ser bom para os meus próximos 10 minutos? Vai. Vai ser bom para os próximos 10 meses? A letra está desgarranchada, mas foco no exercício. Vai ser bom para os próximos 10 meses? E principalmente, final, vai ser bom para os próximos 10 anos? Quando eu entendi isso, galera, eu comecei a ficar mais calmo. Eu comecei a ter um pouco mais de clareza daquilo que eu queria. Porque eu sempre fui um cara que queria tomar decisões rápidas. Eu não queria perder tempo. E aí eu tomava decisões baseadas muitas das vezes nos 10 minutos e nos 10 meses. E não nos próximos 10 anos. Então, Léo, quero começar a investir em tal coisa, quero começar a me dedicar em tal área. Beleza, vai ser bom para os próximos 10 minutos? 10 meses, 10 anos? Se não, cara, pense direito. Entendeu? Porque quando você toma uma decisão baseada nesses 3 pontos aqui, a assertibilidade ela é muito maior. Você fica muito mais confiante. E principalmente, aquela procrastinação que geralmente você tem para não fazer aquele exercício, para não fazer aquela atividade, ela acaba ficando menor. Beleza? Porque você definiu com clareza aquilo que você queria. Então a gente falou disso. Energia, quanto mais eu foco em algo, quanto mais eu centralizo uma única coisa, mais resultado eu tenho. Por quê? Se eu pego toda essa energia e coloco um pouquinho para cada coisa, eu não vou sair do lugar. Eu vou ter um resultado mediano. Vou ter um resultado medíocre. Tá? E qual que é o grande insight? Eita, tá falhando aqui. Qual que é o grande insight? A gente definir toda essa energia em um único ponto. E você vai sair do ponto A para o ponto B. E aí você começa a trabalhar, você começou a abrir o seu CNPJ agora, você está se dedicando, escolheu o nicho, putz, agora eu gosto de fazer tal coisa, vou fazer. Mas, putz, já quero ter mais um resultado de outra coisa. Não, calma, vai devagar. Você precisa primeiro estruturar isso. Você precisa sim ter várias cestas, mas a primeira cesta ela precisa estar montada, ela precisa estar bem feita. Senão você vai ser sempre aquele cara que tem vários negócios mais ou menos. Aqueles negócios não conseguem rodar sozinho, tá? Seja bem-vindo, pessoal que tá aí, tá? Tô acompanhando vocês aqui.
Então, a partir do momento que eu tenho essa cesta, eu faço isso com propriedade, eu começo a criar métodos, eu começo a criar processos. Para quê? Para que aquele negócio funcione sem eu. E o Flávio Augusto, ele sempre fala o seguinte: uma empresa, ela precisa ter dois objetivos, tá? Ou uma empresa ela é vendida, ou uma empresa ela é herdada. Só esses dois pontos. Então, a gente sempre pensa que, pô, a pessoa vai vender a empresa, então quer dizer o quê? A pessoa está falindo, a pessoa está quebrando. E o próprio Flávio Augusto, ele vendeu, né, comprou o Orlando City, que foi um clube de futebol, e ele vendeu por bilhões esse clube. E sempre tudo que ele começa a fazer, ele já tem essa ideia na cabeça dele. Eu vou vender essa empresa. Porque se eu não vender, ela vai ser herdada por alguém, ela vai ser herdada pelos meus filhos. E qual é a grande sacada? As pessoas elas têm medo disso. Então você já precisa criar uma empresa sabendo que aquele ali é o CNPJ, que é uma empresa que você precisa fazer funcionar. E quais são os métodos que você pode criar para que você não esteja ali. Porque se você não está no operacional, você tem mais tempo. Se você tem mais tempo, você começa a colocar sua energia em outras coisas, em outro plano. Ah, beleza, já fiz isso aqui funcionar, tá rodando certinho, eu consigo ir lá nessa empresa poucas vezes na semana, ou consigo administrar pelo WhatsApp. De vez em quando eu vou lá e tá tudo certo, tá funcionando, porque eu criei processos. E agora eu consigo botar toda a minha energia em um outro negócio. E esse outro negócio no início, ele vai precisar 100% do meu tempo. Por quê? Porque ele precisa crescer, ele precisa se desenvolver. Tá? Não tem como eu começar um negócio e já abandonar. É como uma criança. Se abandonar a criança, ela vai morrer. É a mesma coisa. Tá? Então eu falo porque eu já tive negócios que eu tive que abandonar, já tive negócios que eu comecei e tive que mudar de decisão no meio do caminho. E aí vem um grande insight que durante muito tempo eu fiquei me questionando. Eu sempre fui um cara muito resiliente naquilo que eu realmente queria. Só que eu falei, cara, naquilo que eu realmente quero, eu falei, velho, não vou desistir. Depois que eu aprendi sobre essa técnica aqui da resiliência, né, desses 3 pontos, eu falei, cara, eu vou fazer até o final. E aí o que aconteceu? Eu comecei a entender que eu não poderia largar o osso ali no primeiro momento. Mas a partir do momento que os valores mudassem, eu não estaria desistindo. Eu estaria simplesmente mudando a minha rota, recalculando a rota. Então, Léo, eu sou uma pessoa que eu não desisto de nada. Beleza, mas será que é isso que você tem hoje? São os mesmos valores que tinha no começo? Será que você realmente acredita naquilo que você faz hoje? Vou dar um exemplo muito simples. Talvez você trabalhou a vida inteira numa empresa e aí veio a pandemia. Você precisou ficar de home office, tá? E aí o que acontece? No meio da pandemia, vou dar um exemplo aqui, né, da minha irmã, que teve minha sobrinha agora, né, pós-pandemia. E aí um valor para ela hoje, né, trabalhar talvez de home office. Então imagina só, a partir do momento que está numa empresa e é um valor a partir de agora, trabalhar de home office. Por quê? Porque eu preciso dar mais atenção, eu preciso de mais tempo, tá? E aí, se acontecer alguma coisa, cara, eu preciso voltar ao presencial. Então isso é um valor para mim, eu não estou desistindo, é negociável. Então eu vou buscar algo que eu consiga manter esse valor, que é talvez o home office. Eu dei um exemplo bem simples, tá, galera? Mas isso está voltado não só para isso, tá? Mas se o teu valor é família, se o teu valor é saúde, se o teu valor é tempo, talvez uma coisa que é prioridade para você é poder levar teu filho na escola, é poder ter tempo de qualidade com ele, poder ter liberdade, e aí aqui você não consegue. Pô, Léo, um grande valor para mim é os finais de semana eu ficar com a minha família, poder passear, poder viajar. E aí você muda de emprego e esse emprego você tem que trabalhar de segunda a sábado e revezar domingo, né, de vez em quando. A cada 2 domingos do mês você tem que trabalhar. Os valores não batem mais. Então, se você desistir, você está simplesmente recalculando a rota. Você não está sendo um fracassado, você está recalculando a rota, buscando algo melhor. Então, não tenha vergonha de recalcular a rota, beleza? Porque isso me travou durante um tempo. Eu queria recalcular a rota, mas falei, caramba, eu vou ser desistente. Eu vou ser um cara fracassado. E não tem nada a ver, não tem nada a ver. Beleza, galera? Tá fazendo sentido? Você já ouviu falar sobre essa decisão dos 3 pontos, 10 minutos? É uma coisa simples, mas, por exemplo, uma pessoa, às vezes, que ela é até fora do tema, mas é uma pessoa que talvez ela vai cometer um adultério no relacionamento, talvez aquela decisão pode ser boa nos próximos 10 minutos, mas não nos próximos 10 meses, não nos próximos 10 anos. Então é algo que a gente precisa tomar muita atenção, né, nesses 3 pontos. Qual é o tipo de decisão que eu venho tomando na minha vida, beleza? Porque senão você vai se tornar uma pessoa que muda de rota o tempo todo, mas sem saber aquilo que você realmente quer.
E aí você não está corrigindo a rota, você está simplesmente sendo um cara aventureiro. Tá? Existe uma grande diferença de ser um cara ousado, porque para empreender você precisa ser um cara ousado. Não é fácil chegar e tá sem dinheiro nenhum, pegar o dinheiro emprestado, pegar dinheiro do banco para poder abrir um negócio, sem garantia de resultado, sem garantia de prosperidade. Não é fácil, você precisa ser ousado, mas você precisa saber o que você está fazendo, você precisa ter habilidade e competências naquilo. Porque, eu gosto de fazer, mas não tenho habilidade, infelizmente, você vai precisar desenvolver essas habilidades, porque senão você está simplesmente dando um passo em falso, tá? Então é isso, galera, a gente passou alguns pontos aqui que eu acho que faz muito sentido e é tão bacana esse livro aqui da Única Coisa, porque ele fala o seguinte, ele fala que se você tem um efeito que chama efeito dominó, você já deve ouvir falar desse efeito dominó, só que foi feito um estudo que ele começa com um dominó de 10 centímetros, tá? E o segundo dominó é sempre o dobro. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Então imagina só, aqui tem um dominó e o segundo é o dobro. E o terceiro, o dobro do segundo. E assim sucessivamente. Tá? E eles fizeram um estudo. No 17º, né, dominó, ele seria do tamanho da Torre Eiffel. Então você imagina só. O primeiro teria 10 centímetros, o 17º teria lá o tamanho da Torre Eiffel. E com um simples impacto, ele conseguiria derrubando dominó por dominó. O dobro. Sempre o dobro do peso do outro, o dobro do tamanho, mas ele conseguiria derrubar aquilo até chegar no gigantesco lá, que era o 17º, e derrubar a Torre Eiffel. Por que você está falando isso, Léo? Porque isso aqui é o teu primeiro passo. Isso aqui é o primeiro passo. Quando você vai começar um negócio, quando você decide fazer algo fora do padrão, tá? Por que eu sempre falo muito de padrão? Porque o padrão, galera, é algo que as pessoas elas te moldam. Cara, você precisa se enquadrar no padrão, porque senão você vai ser um cara errado. Senão você não vai ter sucesso. Só que, se a gente parar para pensar, o padrão é o quê? É o efeito manada. Se a gente parar e olhar as pessoas ao nosso redor, a maioria das pessoas não tem resultado. A maioria das pessoas vivem na média. A gente aprendeu a vida toda que na escola você não precisa tirar 10. Para que tirar 10 se 6 passa de ano? Para que ser um cara melhor se eu sendo um cara medíocre eu já consigo passar de ano? Então o meu foco não é ser um cara melhor, se desenvolver. O meu foco é só não perder, é só não ficar para trás. E aí você começa a colocar essa nota aqui em tudo que você vai fazer na sua vida. Tá? Eu falo por quê? Porque eu sempre fui esse cara. Eu sempre ia tirar uma prova, eu sempre olhava, cara, qual que é o mínimo que eu preciso tirar para poder passar? Porque, beleza, vou passar, tá bom. Não preciso tirar 10, 6 passa. E aí você começa a ter essa habilidade de fazer tudo na sua vida. Inclusive tem uma frase que ela é muito poderosa. A forma como você faz uma coisa é a mesma forma como você faz todas as coisas. Então talvez hoje, tudo que você vai fazer, você não está dando atenção. Você está dando o teu mínimo, você não está fazendo bem feito. E aí isso acaba repercutindo na tua vida. E hoje você está vivendo uma vida de escassez. Uma vida onde você não consegue crescer, não consegue prosperar. Tá bom? Galera, vamos falar hoje aqui. Deixa eu ver o pessoal que está entrando aqui. Teacher, como é que você tá, irmão? Bom demais, Rafa. Opa, aqui acabou. Tá seca, vamos lá. Então, por que é muito interessante a gente saber disso? Para que a gente tome melhores decisões, beleza? E é tão engraçado porque esse quadro sonhos que a gente começou a falar mais cedo, ele precisa ter data. Ele precisa ter uma data aqui, ó. Eu coloquei aqui 5 grandes metas que eu queria realizar e eu comecei a dividir essas metas. Eu vou apagar aqui, galera, vai ficar meio embaçado, mas tudo bem, vamos embora. Eu não estou apegado com a perfeição, então Léo, já defini, vamos voltar lá ao ponto. Coloquei uma meta de 6 meses. Não tá funcionando, vamos embora, já escrevemos bastante. Coloquei uma meta de 6 meses. O que eu faço agora? Como que eu coloco essa meta? Você precisa colocar a meta e dividir ela em 6 meses, para ver se hoje você já vai conseguir juntar talvez essa grana. Eu quero viajar para Paris, eu vou gastar 6 mil reais, tá? Então eu preciso juntar 1.000 por mês, só que hoje eu só consigo guardar 300.
Então você tá se iludindo. Por quê? Porque no primeiro mês você já vai fracassar. Então essa meta ela precisa ser desafiadora, mas coerente. Precisa ser mensurável. Algo que você consiga atingir, tá? E por que é importante você colocar uma data? Porque se você não coloca data, um dia eu realizo. Você já viu aquela frase? Ah, se Deus quiser, um dia eu conquisto. Se Deus quiser, um dia eu faço. Cara, a gente precisa entender que Deus já quer, cara. Se você tá com o olho aberto hoje é porque Deus quer. Só que a gente acaba terceirizando muitas das coisas. A gente acaba terceirizando, a gente acaba deixando de fazer algo porque por falta de postura, falta de habilidade, falta de compromisso, de disciplina, a gente acaba terceirizando isso. E aí é um ponto que muitas pessoas não têm maturidade para poder ouvir, que é justamente sobre vitimização. O que é vitimização, Léo? É eu sempre buscar tirar a culpa de mim e botar em outra pessoa. É eu sempre entender que eu não tenho tempo hoje por causa que o meu patrão, as horas de trabalho é muito rigorosa. Eu não tenho dinheiro hoje porque o meu patrão paga pouco. Eu não faço isso hoje, eu não treino porque eu não tenho tempo. E você começa sempre a terceirizar a culpa. O que eu faço quando o que acontece quando eu faço isso? Eu estou simplesmente pegando, vamos aproveitar esse desenho aqui, pegando algo que eu poderia fazer e jogando para outra pessoa. Então eu estou saindo da minha zona de ação. Quando eu jogo a culpa para outra pessoa, eu não preciso agir. Eu não preciso agir, simplesmente eu deixo a outra pessoa agir. Pô. Agora, se a culpa não é minha, por que eu vou fazer alguma coisa? Então, a única maneira de achar que nada pode ser feito é não reconhecer que aquilo é seu papel. É não reconhecer que aquilo é seu compromisso. Opa. O Luciano botou aqui, ó. Feito é melhor que perfeito. Exatamente, cara. Se desprender do perfeccionismo, tá? Porque o perfeccionismo, ele te trava. Inclusive, tem uma frase que eu aprendi, cara, ela é até um pouco feia, mas é que no multinível eu entendi isso rápido. A primeira, né, quando eu comecei, me falaram assim, Léo, você precisa apresentar um projeto para alguém, né, na frente e tal. E aí eu falei, cara, eu não sei fazer. Ele falou, cara, fica tranquilo, a primeira vai ser horrível, que seja logo. Então você precisa ter isso na tua vida. A primeira vai ser horrível, a primeira vai ser ruim, que seja logo, que seja para ontem. Então já que é ruim, vamos fazer agora. Para quê? Para que amanhã seja melhor. Para que depois da manhã eu já comece a desenvolver. Eu já esteja, depois de amanhã, 3 dias já fazendo, repetindo aquilo. E isso faz com que eu amadureça. Isso faz com que eu vire uma chave. Depois que eu virei essa chave, eu comecei a ter menos medo de dar o primeiro passo. Menos medo de ir em frente, tá? Então a gente precisa entender de forma muito clara. A partir do momento que eu assumo a responsabilidade dos meus resultados, ou bons ou ruins, eu entendo que tudo que acontece é mérito meu, eu começo a entender o seguinte, cara, o que eu posso fazer para poder crescer? E aí a grande sacada que para mim fez toda a diferença, trocar. Caramba, não tá funcionando. Mas pega você aí, um papel e caneta, eu quero, já aproveitando essa linha aqui do gosto e da habilidade, pega você o seguinte, toda vez que acontecer alguma coisa na sua vida, a partir de hoje, você vai fazer 2 perguntas. Em vez de você ficar perguntando, quem fez isso? Por que isso aconteceu? Olha só o que está acontecendo comigo. Você começa a empreender e você começa a virar essa chave. Você vai fazer a seguinte pergunta. O quê? Você troca a palavra por quê por o quê? O que eu posso fazer para resolver esse problema? O que eu posso fazer para poder ganhar mais? O que eu posso fazer para ter um pouco mais de tempo? O que eu posso fazer para resolver esses relatórios do meu trabalho aqui mais rápido? Então, quando você aciona essa responsabilidade, deixa de lado o perfeccionismo, você começa a focar no que você pode fazer. E quando você bota o que, cara, o como, as coisas começam a aparecer. O teu cérebro começa a pensar. Enquanto você fica perguntando, quem fez isso? Quem deixou isso aqui bagunçado? Quem não entregou o relatório? Quem? Cara, você está terceirizando. Chama a responsa, tá? Chama a responsa que as coisas começam a acontecer. E agora para a gente poder passar uma habilidade que eu aprendi, que é o seguinte. O grande líder, porque às vezes tem muita diferença. Às vezes você trabalha em um lugar que o cara é simplesmente um chefe, ele simplesmente paga o teu salário, por isso que você está lá. Mas ele é um líder, ele não é um líder, ele não te inspira, ele não te faz seguir. A diferença de um líder, um bom líder, para um líder meia boca, é que um bom líder, ele sempre divide a glória
e ele centraliza a culpa. Como assim? Deu tudo certo, a gente faturou, ganhamos, né? Conseguimos realizar as nossas metas. Pô, mérito do time, mérito de todo mundo. Galera, deu errado, deu prejuízo, não saiu como a gente planejou. E aí, galera, a culpa é minha. Ele centraliza a culpa, ele chama a responsa. E isso faz total diferença, porque na onde você trabalha talvez seja o contrário. Aconteceu um BO, culpa de fulano. Aconteceu alguma coisa, mas vocês não fazem bem, vocês não têm responsabilidade. Então a pessoa terceiriza ali o problema e quando dá tudo certo, ele centraliza a glória. Essa é a grande chave que me fez mudar. Porque quando eu comecei a liderar pessoas, quando eu comecei a fazer reuniões com mais pessoas no time, né, muitas das vezes eu caí nessa, de quando tinha algo de errado eu terceirizava a culpa. E quando algo deu certo, não, isso aí é mérito meu. E é totalmente o contrário, o bom líder ele divide a glória, beleza? Então galera, se a gente entendeu esses pontos, a gente já consegue decidir qual caminho a gente vai traçar. Qual caminho a gente vai começar a sair do ponto A. E o que me fez realmente poder continuar nesse caminho, porque é muito fácil. Pô, Léo, hoje eu tô aqui animado, tô na live, anotei algumas coisas aqui que você falou, entendi isso, tomei uma decisão, mas amanhã, cara, amanhã eu acordo desmotivado. Amanhã é sexta-feira, amanhã eu vou pensar final de semana, vou deixar isso para outro dia, cara. E aí passa 15 dias, 2 meses, 3 meses, você esqueceu. Então, qual que é a grande habilidade que você precisa entender? Só existem 2 formas da gente poder fazer algo, tá? 2 formas. Ou pela dor... não vai estar dando pra enxergar. Ou pelo prazer ou pela dor. É aquela velha ditado do burro. O burro que está carregando uma carga, né? Ele tá ali com os olhos vendados e tem uma cenourinha na frente. Então a cenourinha é o quê? É o sonho dele. É o que ele está conquistando. É o que ele quer demais. Ele definiu uma meta e ele está ali. Eu quero a cenoura. Se o burro ele não se move pelo sonho, a cenoura entra em outro lugar. E aí é justamente o quê? As dívidas, é justamente o quê? O boleto que está atrasado. Se você não se move pelo prazer, você vai se mover pela dor. E na dor, galera, é muito mais desafiador. Justamente, pela dor ou pelo amor. Pela dor é muito mais desafiador. Você já viu sempre a sua mãe falar, se não aprender pelo amor, você vai aprender pela dor. E é isso, só que a gente não dava atenção nisso. A gente não conseguia entender essa frase. Eu muitas das vezes eu deixei de lado isso. Cara, como é que é pela dor, pelo amor? Estou tentando aprender, mas a partir do momento que o boleto está batendo na tua porta, você dá um jeito. Não existe desculpa. Não existe medo. Por quê? Porque o pitbull é muito grande. E talvez hoje o que está te faltando para poder crescer é soltar o pitbull para correr atrás de você. Soltar o pitbull. Quando eu comecei, eu tava tudo tranquilo. E aí eu comecei de cara, fui lá, fiz o investimento para poder começar no negócio e eu tinha que pagar isso. Então o pitbull tava correndo atrás de mim, cara. Eu falei, cara, não tem como dar errado, eu vou fazer. Eu tô com vergonha, mas eu vou fazer porque o pitbull tá correndo atrás. Eu tô com medo, mas eu tenho que fazer. E aí, durante um tempo, depois da repetição, esse medo passou. Eu consegui resolver e esse medo passou. E aí eu comecei a me mover o quê? Pelo prazer. Então, um grande insight que eu entendi é o seguinte: antes de você ter o seu primeiro milhão, se você sonha em ter esse primeiro milhão, que muitas pessoas acham que isso é surreal, não, esse dinheiro não traz felicidade. Para que eu vou ter 1 milhão se eu contento aqui com o que eu tenho? Tá? Isso é um pensamento de escassez. Mas vamos lá. Antes de você ter 1 milhão, você precisa ter o quê? Paz de espírito. Tuas contas liquidadas. Você não pode ter dívida. Tá? A não ser que sejam dívidas inteligentes, onde você, né, por exemplo, faz um financiamento de uma casa, só que o próprio inquilino lá vai pagar a mesma parcela e vai te ajudar a construir patrimônio. Isso é um assunto para outra live, para a gente falar sobre endividamento de forma certa, para que você possa construir patrimônio. Eu já cheguei a fazer isso também, tá? Então, a partir do momento que você foca você já resolveu os seus problemas, você já deixou de lado, e aí você não assumiu algo para muito longo prazo. Léo, qual que é o momento certo então para poder financiar? Cara, eu não estou aqui para ditar o que é certo e o que é errado. Eu estou aqui para te falar o que eu penso. E depois de todos os treinamentos que eu já frequentei, qual é
qual o tipo de conhecimento que eu adquiri nesses treinamentos, cara. E são pessoas que já tinham muito resultado financeiro. A diferença de um mentor, muitas das vezes, para um professor, cara, é que às vezes o mentor ele já passou por aquilo que você vai passar, pelas dificuldades que você vai passar. Já passou pelos baques. Então, eu não estou te falando algo que eu acho que dá certo. Eu estou te falando algo que eu fiz no meu negócio. Eu comecei a empreender já faz 6 anos. E quando eu comecei, cara, ninguém acreditava, não ia funcionar, eu era muito novo. Lá, dívida de alavancagem, exatamente. Dívida de alavancagem é algo surreal. O João, inclusive o João Paulo é um cara foda que me ajuda aí, tá? A gente vai botar esse tempo para a próxima live, se alguém de vocês quiserem. Tá? Galera, então é isso. Poder definir claro aquilo que quer, focar a tua energia, fazer aquele negócio funcionar, fazer aquela ideia rodar, sair do papel, fazer funcionar. Funcionou, tá dando resultado? Beleza. Agora eu vou fazer outra coisa. E aí, o grande insight que talvez você não anotou nada até agora e você precisa a partir de agora definir, cara, é o como fazer. Léo, eu já entendi isso, cara, eu quero fazer tal coisa, mas o como? Como que eu faço? Como que eu mudo de mentalidade? Como que eu resolvo isso? Como que eu aprendo uma nova habilidade? E durante muito tempo eu fiquei focado no como, tá? Mas eu aprendi que o segredo não tá no como, tá no quem. Como assim, Léo? O segredo tá no quem. Tá, vou até digitar aqui, ó. O segredo está no quem. Por quê? Quem pode me ajudar a fazer isso? Quem pode me ajudar a resolver essa habilidade? Quem pode me ajudar a ter um pouco mais de resultado financeiro? Quem pode me ajudar a aprender aqui a fazer maquiagem, por exemplo? Se é uma das suas metas. Quem pode me ajudar a poder aprender a escrever? Sempre que você foca no quem, você já começa a imaginar. Então, coloca na tua cabeça 3 pessoas que podem te ajudar. Tá? O motivo dessa live é que você saia daqui com 3 coisas, 3 decisões. Uma decisão com 3 coisas diferentes, né? Uma decisão tomada daquilo que você vai fazer, mas no mínimo com 3 metas, tá? E nessas 3 metas você precisa buscar o quem. Quem vai te ajudar? Porque o quem, ele tem o como. O quem já sabe fazer. E aí o quem, ele vai te mostrar o caminho. O quem, ele vai justamente chegar, cara, chega aqui, não é assim. Você vai precisar fazer isso, 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 isso. E ó, eu já fiz. Então o quem, ele é muito mais prático. Porque se você pensar o como, você vai pensar o como com a cabeça que você tem hoje. Com a mentalidade que você tem hoje. E para ter um resultado acima da média, você vai precisar adquirir outra capacidade, outra mentalidade. Então o quem, ele já está na mentalidade que você quer ter. Tá entendendo? Tá fazendo sentido? O quem, ele já tem o resultado que você quer ter. Então, o que eu preciso entender? Inclusive eu falei isso no começo da primeira live. As pessoas, elas superestimam aquilo que elas podem fazer em 1 ano e subestimam o que podem fazer em 10, em 20 anos. Léo, eu quero fazer tudo em 1 ano. Aí se não deu certo, eu chuto o balde. E aí você acaba desistindo. Agora, se você definir essa meta, cara, eu vou realizar que eu vou ficar rico. Isso é uma meta sua. Eu vou ficar rico, tá? Em 10 anos, em 15 anos, será que eu consigo? Cara, em 10 anos, em 15 anos, você consegue fazer qualquer coisa. Em 15 anos. Só que o que acontece? Você não coloca essa meta. Você não define essa meta, porque a tua meta é o quê? Então, realizar várias coisas em um único ano. Você quer ficar rico em 2 anos. E aí não deu certo, você simplesmente chuta o balde. Mas você não entende que 15 anos vão passar de qualquer jeito. 10 anos vão passar de qualquer jeito. 5 anos na faculdade é muito, cara, vai passar de qualquer jeito, você fazendo ou não. Pô, Léo, mas como que você fala isso? Você não fez? Cara, hoje eu mudei muito a minha visão sobre faculdade. Porque antes eu tinha uma crença que as pessoas, na verdade, o motivo mudou. As pessoas, na verdade, elas entravam, a minha percepção, as pessoas começavam pelo motivo errado. Começavam na faculdade pelo dinheiro. E o motivo não tem que ser isso, cara. O motivo não tem que ser só o dinheiro. Porque o dinheiro, em qualquer coisa que você for fazer, você vai ter resultado. Tem pessoas que têm resultado hoje vendendo esse copo aqui, ó. Tem pessoas que têm resultado hoje vendendo livro, vendendo caneta, vendendo computador. Então, qualquer coisa que você for fazer, você vai ter resultado. Desencana desse ponto. O que dá dinheiro? O que está dando dinheiro agora, em 2023? Eu vou fazer isso. Para. Se concentre em se tornar uma pessoa profunda. Se concentre em adquirir conhecimento e mais fundo, imerso. Se tornar um especialista naquilo. Consequentemente, o dinheiro ele vai vir para você. Tá? O dinheiro é como se fosse um jardim. E o que você precisa entender nisso? Um jardim bem cuidado, as borboletas, né, elas vêm até esse jardim. E é como se fosse dinheiro.
Quando você cuida aqui do teu jardim, que é a tua mentalidade, o dinheiro ele vem até você. Agora, quando você não cuida daqui, você deixa virar um matagal, cara, não vai, o único bicho que vai aparecer lá é praga. As únicas coisas que vão aparecer lá são pragas, tá? Então cuida do teu jardim, que é a tua mentalidade, para que as borboletas, para que as coisas boas venham até você. E não é, como assim? Então eu vou a partir de agora começar a ler e vou ficar esperando que as coisas dê certo. Não é isso, cara. A partir do momento que você se desenvolve e você coloca em prática, você tem resultado. Porque o que acontece muito hoje, a gente não está na era mais da informação. A gente está na era da atitude. Porque as pessoas hoje têm muito conhecimento, muita informação, mas tem pouca atitude. Tá? Quantas pessoas você conhece aí que tem muita mentalidade, já leu milhões de livros, mas não tem atitude nenhuma, não faz. Aí o cara se torna um obeso mental. Ele vê tanta coisa que hoje não consegue colocar nada em prática. Então qual que é o insight que você tem que ter? Inclusive eu comecei a utilizar isso para todo o curso que eu vou fazer. Cara, assistir uma aula, assistir isso aqui hoje, depois abre a câmera do teu celular sozinho. Inclusive isso vai ser um desafio para você. O desafio de hoje é o quê? Pós essa aula, após essa live, abre a câmera do teu celular e faz um vídeo aí de 3 minutos, falando o que você aprendeu pra você mesmo. Cara, você não sabe o tanto que isso é poderoso. Você vai começar, caramba, tudo que eu vou fazer agora eu tenho que gravar um vídeo de 3 minutos pra mim mesmo. Primeiro que você vai começar a se desenvolver em relação à câmera, em parar de ter vergonha. Você vai postar isso, não é só pra você. E você vai começar a ter que prestar atenção para que você possa lembrar. E depois que você externaliza aquilo, cara, que ele fica gravado dentro de você. É diferente de você simplesmente ler uma folha ali e nunca mais botar nada em prática, tá? Então o convite hoje é justamente para que vocês botem em prática alguma dessas coisas aqui. Ah, Léo, achei tudo bobeira. Beleza, tá tudo certo. Se você está com um copo cheio, não é para você. Se está com um copo cheio, não é para você, tá? E as pessoas justamente elas pecam no quê? No básico, no óbvio. Quando eu comecei a fazer o martelacionamento, eu queria inventar a roda. A roda já está pronta, a roda já está funcionando. Então já tem pessoas que enriqueceram, já tem pessoas que prosperaram. Você precisa simplesmente modelar, copiar essas pessoas. O que essa pessoa está fazendo para poder crescer? Não é ficar inventando a roda, querendo mudar o processo. É modelar, beleza? Então copie aí aquilo que faz sentido para você. Preste atenção se aquilo onde a sua segurança está totalmente aqui, porque aqui é uma falsa segurança, tá? Até porque uma frase que me move, cara, e é do Flávio Augusto, é que estabilidade não existe. Estabilidade não existe, tá? Alguém já viu essa frase? Estabilidade não existe. Por que estabilidade não existe, Léo? Porque, cara, uma hora as coisas podem piorar. Estabilidade não existe, veio a pandemia. A empresa não quebrou. A empresa que estava muitos anos ali, faliu, tá? E você acreditando que você está seguro, tá? Então, estabilidade não existe, galera. Inclusive, a parábola que o Flávio conta, você já deve ter ouvido falar, é que um passarinho dentro da gaiola, ele tem alpiste. Um passarinho dentro da gaiola, ele não precisa sair para poder buscar alimento. Ele está ali seguro, ele está aqui, ó, seguro dentro da gaiola. Ele tem alpiste ali. Então ele não precisa sair para buscar fora, mas também ele não pode voar. Só que fora da gaiola, quando ele bate asa, ele corre risco do gato pegar ele. Ele corre risco de alguém ir lá e buscar e matar ele. Só que dentro da gaiola, ele também corre o risco da pessoa que está ali colocando alpiste morrer, cara. Ele corre o risco daquela pessoa não existe mais, e aí? E aí ele não sabe voar. E aí ele não sabe voar mais. Então ele colocou todo o foco dele ali nessa de uma única fonte de renda e chega um momento que não existe mais. Galera, eu vou abrir aqui agora para perguntas, tá? A gente está encerrando, chegando no final. E eu queria saber de vocês o que mais fez sentido. Exatamente, ver oportunidade nas dificuldades. É tão engraçado isso que tem aquela frase, né? Que uns choram, outros vendem lenço. Eu acredito que hoje a única coisa que é constante é a mudança. E o dinheiro, galera, ele não some. Ele não... Cara, eu tô sem dinheiro. Parece que o dinheiro, quando eu pego um dinheiro, ele vaza por vão dos dedos. Já viu alguém falar isso? Que o dinheiro, ele cai na conta dia 6, dia 10, já não tem mais nada. Cara, o que acontece? Você precisa entender que o dinheiro, ele simplesmente ele troca de mão. Ele troca de mão, cara. O dinheiro, ele tá indo pra mão de pessoas que têm mais conhecimento, que têm mais proficiência em fazer dinheiro, tá? Então, isso é uma habilidade.
uma habilidade. Você precisa aprender como fazer dinheiro. Tem pessoas que onde o cara bota a mão, o negócio cresce, prospera. Por quê? Porque o negócio, o ouro não está no negócio, mas está no cara. O ouro está na pessoa. O ouro está naquela pessoa que sabe fazer dinheiro. É por isso que umas pessoas enriquecem, tá? E perdem tudo e conseguem conquistar de novo. Porque o cara já fez, ele já está nele. A segurança precisa estar em você. Então, para a gente fechar, na onde que você está colocando a tua segurança? Você está botando a tua segurança na empresa que você trabalha, você está botando a tua segurança, né, na CLT, na tua aposentadoria, ou você está botando a tua segurança em você? A partir do momento que você tem essa confiança, cara, eu boto a segurança em mim. Então, eu confio em mim, no meu produto, naquilo que eu faço. Então, independente do que aconteça, eu consigo prosperar. Por quê? Porque eu tenho claro, eu estou investindo em algo que não tem como, é impagável, né? Que é o conhecimento, é você, tá? E a única maneira se você não sabe naquilo que você pode investir, cara, qual investimento que eu faço? Invisto em Bitcoin, invisto naquilo, ações. Cara, se você não sabe, se você está fazendo esse tipo de pergunta, você precisa investir em conhecimento, tá? Porque a partir do momento que você não sabe investir, você tenta investir em algo sem ter clareza, você acaba perdendo dinheiro. Você acaba sendo aventureiro. Eu falo por conta própria, tá? Eu falo porque eu já fiz isso. Já fui esse cara que quis dinheiro rápido, investi em algo que eu não tinha conhecimento e perdi dinheiro rápido. E aí depois de tanto começar a bater, aprender com os prejuízos, você começa a ficar um pouco mais maduro. Você começa a entender que tem coisas que tem o processo, beleza? Galera, alguém quer deixar alguma pergunta pra gente poder finalizar? Luciano falou do quadro sonhos. O quadro sonhos, irmão, faz isso, cara. Manda ele classificar o teu quadro sonhos e bota no banheiro. Bota ali, porque no banheiro ali embaça, né? Às vezes você vai tomar banho e fica embaixo, então coloca lá, porque toda hora você vai começar a ver aquilo, tá? E aqui ele vai começar a te desafiar. Inclusive esse quadro aqui meu já está desatualizado. Eu já consegui realizar 3 coisas desse quadro, algumas ainda vou realizar esse ano, mas eu comecei a substituir. Então quando eu faço isso, eu começo a ver progresso. Porque é tão engraçado, quando você não faz isso, às vezes você está conquistando algumas coisas, mas você para de dar o devido valor. Talvez aquilo que você está reclamando hoje, aquilo que já se tornou normal na tua vida, é algo que você sonhou há 5 anos atrás. Cara, hoje, sei lá, talvez hoje às vezes eu caio reclamando de alguma coisa e falo, caramba, uma coisa simples, talvez esse quadro aqui, essa mesa, esse cenário aqui que é algo, eu estou só começando, durante um tempo ele teve no quadro sonhos. E se hoje eu reclamo daquilo que eu conquistei, cara, eu não mereço mais. Se você reclama daquilo que você já tem, você não merece mais. É a mesma coisa de um filho chegar pro pai e pedir, pai, eu preciso de dinheiro para comprar um lanche, preciso de dinheiro para sair. E aí o pai vai lá e tira 20 reais e dá pro filho. Ele fala, não, mas só isso é muito pouco. Se você não é grato por aquilo que você tem, o pai não vai sentir encorajado em poder te dar mais. É diferente, você fica super feliz com aquilo e tal. Tá entendendo? Então, esse tipo de percepção faz total diferença na tua vida. E às vezes você tá achando que é algo, você descobrir algo gigantesco, algo novo, e não, cara. É você fazer o básico, focar naquilo que tem que ser feito e principalmente mudar suas crenças, tá bom? Galera, então, pra fechar, muito obrigado pelo carinho de todo mundo, por estar aqui. Pra mim é um prazer estar aqui podendo compartilhar. A gente vai fazer outras lives, inclusive a gente vai começar agora uma maratona de lives. Toda semana a gente vai fazer uma live com um convidado diferente. Então fica atento, cara, que a gente vai soltar no perfil. Se você realizar todos os seus sonhos do seu quadro, qual seria o seu próximo passo? Boa pergunta, João. Boa pergunta. Irmão, eu sempre gosto de fazer quadros com tempos diferentes. Por exemplo, eu tenho um quadro sonhos que é anual, que é metas mais curtas, e eu tenho um quadro sonhos que é para daqui 5 anos. Então o que acontece? Eu gosto de sempre fazer assim, cara, porque senão eu acabo desistindo. Vamos botar aqui, um dos meus sonhos é ter, sei lá, uma BMW. E aí, só que desde quando eu comecei a empreender, eu queria ter essa BMW. Só que se eu não coloco nada no meio do caminho, eu falo, puta, cara, eu tô muito longe. É muito desafiador, eu tô muito longe. Agora, se eu tenho um quadro de sonhos para 5 anos, mas eu tenho um quadro de sonhos para menor, um quadro de sonhos que é para 1 ano, eu já começo a sentir o sabor da conquista. Eu começo a valorizar as pequenas conquistas. Cara, eu tô, tipo assim, tô com um carro, eu troquei o carro. É um pouquinho melhor, cara, já tava no meu quadro de sonhos. Ótimo. Inclusive, coisa simples, por exemplo, a gente foi viajar agora no Rio de Janeiro, recente, eu nunca tinha conhecido o Rio de Janeiro, e é algo que estava no meu quadro dos sonhos. Só que quando eu preciso trocar a foto, eu começo a valorizar, caramba, já realizei isso, já realizei aquilo,
Porque chega um momento, se você não faz isso, cara, você se torna um cara que ingrato. É um cara que tudo tá ruim, sabe? Um cara que você começa a realizar, mas nada tá bom. Então, o motivo do quadro sonhos é justamente para poder te fazer ter percepção do teu sonho, que você é merecedor, que você está conquistando. É justamente o que a Lígia falou, ó, é legal trocar as fotos do quadro sonhos. Eu esqueci de falar isso, tá? Mas o quadro, se eu fiz o quadro para um ano, tá? Eu botei na parede do meu quarto. Então, coloquei em algum lugar. Se você botou a foto do seu quadro, se você realizou, você precisa tirar aquela foto da internet e botar a sua. Então, por exemplo, eu até vou postar depois no story para você poder ver o meu primeiro quadro sonhos. Tinha uma foto de um Jetta, que era o carro que eu queria ter. E depois de 2 anos eu realizei. Eu troquei essa foto. Eu tirei a foto da internet e botei a minha. Com o braço cruzado do lado do carro. Então isso é muito poderoso. Eu quero ter uma barriga aqui, inclusive nesse sonho aqui tem uma barriga trincada. Por quê? Porque eu quero ter a barriga trincada. E para isso, o dia que eu bater a foto, eu vou substituir a foto da pessoa pela minha. Entendeu? Então é sempre bom de fazer isso, porque isso é poderoso. É como se tivesse um álbum de figurinha, cara, que você precisa ir trocando. Você precisa simplesmente ir trocando, tá bom? João, obrigado, viu? Pessoal, então é isso. Vamos finalizar. Obrigado por todo mundo estar aqui. Inclusive, eu estava falando da live, esqueci. A gente vai fazer uma maratona, então toda semana vai ter um convidado diferente. Então fique atento ao tema. Porque talvez, cara, hoje é o tema da live, não faz muito sentido pra mim, tá tudo certo, cara. Mas talvez o próximo tema é o que te agrada, é o que faz sentido, é o que ainda você não sabe. Então a gente vai colocar um cronograma, né, vai ser geralmente terça-feira ou quarta-feira, então às 8 horas da noite, toda semana com um convidado diferente, beleza? Galera, obrigado por estarem aqui, tamo junto e até a próxima, beleza? Valeu, forte abraço!